Olá, bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, aqui com vocês no canal O Reino em Pauta, deixando aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todos os irmãos, amigos, queridos que nos acompanham neste canal, ouvindo a palavra do reino todas as manhãs. Que Deus abençoe você grandemente, a sua família. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Queridos, nós estamos aqui com o sentimento de falar com vocês através do canal sobre uma série denominada Acessando Profundidades. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na face da Terra, um tempo em que as pessoas deixaram de ser profundas. Elas entraram pelo raso da vida e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Deus tem um propósito, Deus trabalha com um propósito e nosso encargo é liberar aquilo que Deus tem ministrado no nosso interior ao seu coração. Nestes dias, nesse final de semana, o Senhor nos tem abençoado grandemente e tem falado conosco de uma forma extraordinária. E o falar do Senhor, amados irmãos, foi exatamente, ou está sendo, em nos levar a ser mais profundos, a pensar com profundidade, a acessar as profundidades de Deus. Nós sabemos que Deus, ele tem grandes coisas para revelar. Deus, ele é maravilhoso, ele ama se revelar. A grande questão é que as coisas do mundo, o sistema, elas têm realmente tirado a atenção das pessoas, muitas vezes, de se voltar à profundidade daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus é, das grandes, gloriosas revelações de Deus. Por isso, nós queremos, então, estar com você nesse momento, falando essa palavra e agradecendo a você que abre o seu coração e que está conosco no canal. Muito obrigado a você que tem inscrito em nosso canal, a você que tem cooperado conosco, compartilhado, deixado seu like. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Muito bem, o texto que eu escolhi para o início dessas reflexões de hoje está no livro de Lucas, o capítulo 15 e versículo 11. É uma parábola bem conhecida, é a chamada de parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Vamos lá ler versos 11, 12 e 13, que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E desperdiçou todos os bens, vivendo irresponsavelmente. Olha só, amados e queridos irmãos, vamos fazer um pensamento acerca desses 3 versículos e vamos pontuar algumas coisas muito importantes aqui dentro da visão de acessar profundidades. Amados, essa parábola fala de um pai, fala de uma família, fala de um relacionamento familiar. Essa parábola fala também dos bens materiais de uma família. Fala da convivência familiar. E o que eu quero pontuar aqui, amados, é que a Bíblia inicia dizendo: Jesus continuou e contou essa parábola e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Irmãos, quando a Bíblia fala o mais novo, nos reporta a uma pontuação. Nos reporta algo, o mais novo. Então isso significa que o mais novo, pela ordem, deveria ser o mais imaturo, vamos dizer assim, né? O mais imaturo. E esse filho, então, ele olha para o pai e diz: eu quero a parte da minha herança. Eu estou tomando uma decisão.
preciso daquilo que é meu. Esta é uma realidade que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Eu vou trazendo a palavra e trazendo para os nossos dias e quero que você entenda o que Deus está falando conosco. Em nossos dias não é diferente. Muitas vezes, amados, nós queremos requerer o nosso direito antes de amadurecer. A imaturidade nos leva a requerer, muitas vezes, direitos que ainda não é o tempo de tomar posse daquilo que é nosso direito. Uma coisa é a nossa vontade. Uma coisa é expressar a nossa vontade diante de algo. Outra coisa, irmãos, é colocar diante de Deus para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. O retrato dessa parábola inicia falando que o filho mais novo tomou uma decisão. Amados, a escolha, a decisão e a escolha de cada um de nós proverá o futuro. Então, o nosso futuro depende da nossa escolha. Então, eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. O que você e eu estamos escolhendo para as nossas vidas nestes dias? Precisamos ter muita convicção e certeza daquilo que escolhemos. Amados, estar ou ser profundo é escavar e ver se aquilo que queremos alinha com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Por exemplo, o filho mais novo pediu ao pai parte da herança. Ele não perguntou, a parábola não diz que ele perguntou se era a vontade do pai em dar a herança para ele naquele dia, ou se era o tempo de repartir a herança. Aqui está a grande questão, porque muitas vezes nós reivindicamos algo sem saber se é o tempo. Antes de reivindicar, deveríamos perguntar ao pai: Pai, qual é a tua vontade para esse setor da minha vida? Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue entender, amados irmãos, aquilo que o Pai tem, que Deus tem e aquilo que nós queremos? Muitas vezes a nossa vontade, ela está na contramão da vontade de Deus. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles estão na contramão dos pensamentos de Deus. Deus tem uma vontade. Deus tem um pensamento, e a Bíblia é clara, Jeremias fala isso no seu livro, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de prosperidade, de alegria, de algo bom. Então nós precisamos crer nisso. E antes, amados irmãos, de requisitar ou de pedir, nós precisamos dizer: Deus, qual é a tua vontade para mim? Obviamente, não é pecado você apresentar a sua vontade a Deus. Não é pecado você chegar para Deus e dizer: Deus, eu tenho essa vontade, mas eu coloco diante do Senhor. Porque é bíblico você colocar diante do Senhor a sua vontade. Você se entregar, fazer uma entrega e dizer: Deus, eu preciso ouvir a tua voz a esse respeito. Quantos desafios e orações, amados irmãos, nós temos feito e quantos desafios estão diante de nós em relação à nossa vontade, o que queremos. Não é verdade? Mas que o nosso espírito e a nossa alma possa estar ciente e aquietar-se na vida de Deus, entendendo que Deus é o Senhor e o governo geral da nossa vida. Que possamos tomar posse nesta manhã, nos entregando diante de Deus e crendo que aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer é o melhor para nós. Amados, obviamente Deus conhece o que eu desejo, o que você deseja. E obviamente a Bíblia diz que Deus confirmará o desejo do seu coração. Mas Deus confirmará no tempo dele. O grande problema é que nós usamos o nosso tempo para buscar ou para pedir e requisitar algo. O caso do filho, da parábola, do filho pródigo, irmãos, ele tomou uma decisão. O filho não tinha maturidade para tomar a decisão. O filho resolveu, quem sabe, amados irmãos, levado pelo vento de um sistema, quem sabe pelo vento de uma roda de pensamentos que passou pela cabeça, e ele então
vislumbrou, ele teve um vislumbre daquilo que ele viu, ele disse, puxa, que bom se eu tiver a parte da minha fazenda, a minha herança, que bom se eu tiver, eu vou poder fazer o que eu quero da minha vida. Esta é a sensação que o adolescente tem, quando, muitas vezes em sua adolescência, amados irmãos, e sob a tutela do pai, o adolescente diz, um dia eu terei 18 anos ou 21 anos. Quantas vezes nós pensamos isso? E nós almejamos a nossa maturidade na idade para fazer o que queríamos, não é verdade? Amados, se nós pudéssemos voltar hoje a uma idade, eu tenho certeza que muitos de nós escolheria voltar, para então amadurecer dentro do propósito. Deus está nos chamando nesse momento à maturação. A maturação, irmãos, é uma preparação para o final, né? Deus não vai entregar a herança para filhos imaturos, e nós já pregamos sobre isso. Mas no caso da parábola do filho pródigo, esse filho, ele decide então pegar a sua parte. Ele toma uma decisão baseado na sua imaturidade. Por que ele tomou essa decisão? Ele não tinha profundidade no seu pensamento, ele não tinha profundidade nas suas escolhas, né? Ele escolheu, amados irmãos, de acordo com a sua vontade. Ele escolheu de acordo com a sua visão, ele escolheu de acordo com o pensamento pessoal dele. É muito importante nós pontuarmos aqui para o nosso bem-estar. Irmãos, as nossas decisões, as nossas escolhas precisam ser colocadas diante do Senhor para que as decisões sejam tomadas em acordo com a decisão do Pai. O Pai sabe o que é melhor para nós, o Pai sabe o que é melhor para você, o Pai vai te dar aquilo que você deseja no tempo certo, na hora certa, e você vai ficar muito feliz. Glória a Deus pela vida do Pai. O que eu quero concluir dizendo, irmãos? Que o Pai deseja relacionar com o Filho para revelar ao Filho a sua vontade. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, por estar juntos com os meus irmãos aqui no canal O Reino em Pauta. Que o Senhor continue abençoando grandemente, poderosamente a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Fica comigo, eu continuo falando com você amanhã. Beijo no coração e até lá.